Olá, bom dia, bom dia. Você está no canal Espiritualidade Anarquista. Aê! E hoje a gente vai dar continuidade à leitura do livro, né? A carta aos Hebreus e a última leitura, porque já estamos no finalzinho, né? Estamos na última página, olha só. E aí acabou, eba! Endireitar os caminhos a gente tá agora. Vocês viram? Eu vou colocar a vinheta e eu já volto. Esperem só um segundinho aqui, ó. Introduçãozinha. Eva! Então é isso, né? Vamos começar a leitura e a gente já tá no finalzinho. Eu espero que vocês tenham entendido o que aconteceu, né? Nessa leitura aqui. Vocês viram em algum momento nesse livro, A Carta aos Hebreus, eles dizendo assim: olha, faça uma igreja, monte uma catedral, e aí nomeie pessoas para ser sacerdotes, nomeie pessoas para ser papa, somente um homem pode ser papa, somente um homem pode ser autoridade máxima. Vocês viram algum momento na carta dos Hebreus ele falando alguma coisa desse gênero? Não, né? Então, pelo contrário, o que nós vimos foi ele falando: só existiu um sacerdote, que foi o Messias, e que ele não se nomeou. Quem nomeou ele foram as pessoas como sacerdote. Ele se tratava como uma pessoa comum da sociedade, que ele era o mensageiro de Deus, né? Então, veja a diferença. Ele falou que no passado tinha os rituais, porque era necessário para a construção da obra religiosa, mas que depois do Messias não era mais para fazer ritual, nem de sacrifício de grãos, nem de dízimo, nem de nada. Vocês repararam? Então, quando você agora estiver conversando com alguém sobre a Bíblia, você estiver conversando com uma pessoa que é muito ligada à religião, traz essa interpretação para ela. Né, conversa com ela sobre que a hierarquia das igrejas na verdade é contra a proposta e obra de Deus. Dessa maneira é mais provável a gente conseguir deserarquizar a religião aos poucos, né, e a percepção das pessoas de que a fé delas está sendo roubada. E qual que é o problema quando a fé de uma pessoa é roubada? Acontece que ela não consegue ter mais os seus próprios pensamentos, suas próprias direções, porque ela só pode seguir aquilo que o pastor está falando, o padre está falando, né, como uma autoridade. Em nenhum momento ele fala de pessoas que estão autoridades na religião. Você reparou? Ele não falou assim: olha, vai ter várias pessoas que vão nascer durante os séculos que vão ser autoridades no tema. Ele não fala desse jeito, né? Então, vejam só a diferença de como que os homens roubam a fé dos outros. Aí, por exemplo, teve uma vez que eu tinha um aluno, e esse aluno, ele era muito legal, muito gente boa, né? Um rapaz assim, ele já era adulto, né? Quando eu dei aula no EJA, do estado. E ele já era adulto e tal. E aí, então, ele chegou para mim e falou: professora, eu sou da igreja Taos, né? Mas eu não concordo com tudo da igreja, mas eu gosto de estar lá porque eu vejo meus amigos, eu gosto de rezar junto, né? Tem bastante eventos de caridade na igreja, e eu acho que é importante a gente estar lá, e eu estar lá e tal. Mas ele falou que teve um dia que ele estava brincando de jogar futebol com as criançadas na rua, né? Ele tinha voltado do trabalho, as crianças estavam jogando, chamou ele para brincar, e ele foi lá jogar futebol. E nessa passou o pastor dele, e o pastor dele chamou ele de canto e falou que ele ia ficar 6 meses sem poder ministrar nada na igreja, porque ele estava jogando futebol com as crianças na rua.
Isso é periferia, tá? É periferia que eu dava aula. Então, quer dizer, aí ele falou que aceitou o que o pastor falou para não brigar e tal, e porque ele gosta da igreja, mas que ele achava um absurdo aquilo, porque ele só estava jogando futebol. Aí passou um tempo depois, o pastor pegou ele soltando pipa com as crianças na rua. E aí, de novo, ele tomou mais uma advertência, e advertências, assim, que para quem é da igreja, são advertências pesadíssimas, né? Ele gostava de fazer as coisas lá e foi impedido por 6 meses. E a gente também vê, por exemplo, na igreja católica, quando eu frequentava mais jovem, que tinha uma moça lá, uma fiel, que é amiga do pessoal tudo, super dedicada na religião, ajudava nos eventos, financeiramente, ficava dia, ela ia para 4 missas, que se tivesse 4 missas na semana ela ia em todas, mas toda vez ela chorava porque o padre não deixava ela tomar a Eucaristia, porque ela era divorciada, e ela era divorciada porque o marido batia nela. Então, ela não teve escolha, teve que se divorciar dele, né? E aí ainda foi impedida de tomar a Eucaristia por causa. E para ela, que acreditava muito e tinha uma relação muito forte com a igreja desde criança, era uma tristeza enorme. Então toda vez ela chorava nas missas de domingo, quando o pessoal ia, né, tomar a Eucaristia, ela chorava. E a minha vontade era falar, então eu também não vou, entendeu? Porque assim, eu que sou toda desajeitada aqui, né? Nem sei se eu queria estar aqui. Tô tomando a Eucaristia, imagina ela, que foi uma mulher, né, de luta, que realmente pegava ali as causas da Igreja Católica e se dedicava tanto. Então, assim, a importância, né, a falta de importância, na verdade, que é tratado, porque tem que ter essas regras dos homens para manter aquele sistema. Depois eu também fui impedida de tomar a Eucaristia, porque eu falei para ele que eu não sabia se eu queria ser católica, né? Mas assim, é uma coisa meio maluca, porque o certo era o momento da ceia foi um momento criado para unir as pessoas, né? Unir as pessoas de alguma maneira, e que é a representação do coletivo, né? Do multiplicai-vos e tudo mais. E aí vê que o padre fica excluindo pessoas. Quando que o Messias ia aceitar isso? Quando que ele ia achar isso certo? Um pedaço de pão, né? Que na verdade ela nem deveria ficar triste, porque é a sorte dela que não tá comendo essa coisa que é da Igreja Católica, né? Da grande, aí, né? Vai lá ler Apocalipse do versículo da grande, enfim. Você vai ver lá a situação real do que é a igreja. Mas vocês entenderam a deturpação aqui do livro? Em qual momento ele falou que era para fazer uma hierarquia em nome do Messias? Pelo contrário, ele está criticando o tempo todo. Né? Ele está criticando o tempo todo. Ou ela, né? Pode ter sido uma mulher que escreveu a carta aos Hebreus, vai saber. Que eles não tiraram justamente porque foi uma mulher que escreveu, né? Então, pensem nisso para na hora de fazer um diálogo com o pessoal da igreja, né, que é tão forte aqui no Brasil, a gente conseguir ter uma esperança de entender que a hierarquia que é o problema. Né, as instituições são os problemas, e por causa da deturpação do que eles passam para nós. Se a gente tivesse lido a carta aos Hebreus com essas coisinhas aqui embaixo, ó, com certeza a gente ia ter tido outra visão sobre a história, porque é totalmente distorcido o que eles passam. Mas bem, vou ler aqui para a gente terminar hoje essa leitura, e aí então eu vou ver se eu queria ler com vocês Mateus, porque é muito lindo o livro de Mateus, mas ele é mais extenso, e aí eu acho que eu vou dar uma parada na leitura, porque eu já estou lendo muitos livros e eu não estou dando conta nem do que eu estou, e aí então eu vou refazer os horários, né? E é isso, gente. Eu não dei conta de ler os livros, porque semana passada não li o livro da função do orgasmo e nem a última lição novamente, por causa que eu estava fazendo a série de vídeos sobre Palestina desde o princípio
e também Jinjian Azadi. E aí eu completei, eu acho que a jornada de pesquisas que eu estava querendo fazer, eu sinto que eu terminei, né? Então o canal já está sucinto também, já objetivo, com todas as propostas de assuntos que eu queria trazer, né? Desde a espiritualidade, metafísica, eu acredito que não faltou nada, deusas. Bem, a Palestina foi a última porque, meu Deus, é muito intenso, viu, gente? Meu Deus. É assim, eu tô tentando trazer um resumo que eu sei que não tem na internet. Eu sei que no YouTube não tem aquele resumo da Palestina, né? Um resumo assim, focado, certo, né? Com uma pesquisa que não seja tão pesada em vídeos e fotos e coisas assim, mas que ao mesmo tempo nos esclarece a situação humana que está acontecendo lá. Mas é difícil, viu? Eu que tenho que ver as coisas difíceis e trazer para vocês de um jeito mais fácil. Aí então essa madrugada eu chorei muito. Ai, meu Deus do céu! Isso é porque eu ainda tô na primeira parte eu tô fazendo de 1896 até 1948. E já é triste, mas de 1950 até os dias atuais, meu Deus do céu. Aí é que o bagulho pega, viu? Vou te falar, os homens são muito cruéis. É uma tristeza, mas tudo bem. Então, depois de toda essa explanação, eu vou começar a leitura agora, tá? Vamos lá. Endireitar os caminhos. Não voltem atrás. Procurem estar em paz com todos. Progridam na santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Vigiem para que ninguém abandone a graça de Deus. Santidade aqui é você ter um bom comportamento social no aspecto de você não magoar ninguém, sabe? Não querer o mal para as pessoas, você se alimentar bem. Isso é santidade, tá? É claro que agora, quando a gente escuta a palavra santidade, nos tempos atuais, dá a impressão, a gente já pensa nas freiras, a gente pensa em uma pessoa passiva a situações, ou a pessoa que só fica dando, nunca recebe, sabe umas coisas assim? Mas não é. Santidade é aquela pessoa que se preocupa com a comunidade, que não tem muitos vícios, né? Não, por quê? Porque os vícios é o apego ao sistema. Quanto mais vício você tem, mais você está dizendo para o sistema assim, ó, eu estou te alimentando. O sistema sobrevive no vício. Se você é uma pessoa que fuma cigarro e você é um anarquista, você está dizendo para o sistema assim, eu sou contra você, mas eu aceito o que você tem para me fornecer, né? Então, a gente já passou por essa questão, por exemplo, do cigarro, nós anarquistas. Por quê? Porque lá no passado o pessoal percebeu que se você fumar... Oi, Lu, Eva! Eva. Então, eu tô falando aqui, a gente já tá terminando esse livro, o livro da Carta dos Hebreus eu vou terminar hoje, né? Aí eu tô falando, né, que você viu que na Carta dos Hebreus em nenhum momento o autor ou a autora, pode ter sido uma mulher e por isso que eles tiraram o nome, né? Que até agora, e que já está acabando, em nenhum momento eles falaram assim, vai lá, faz uma hierarquia em nome do Messias, vai lá e vai nascer homens que vão virar sacerdotes porque Deus quis. Você viu? Em nenhum momento na Carta dos Hebreus isso acontece. Ele, pelo contrário, ele diz que o único sacerdote que surgiu foi o Messias e que ele nem se deu esse título, que quem deu esse título para ele foram as pessoas, né? Ele está aqui, esse autor, ele está quebrando toda a questão da hierarquia da sociedade, né? Então, quando a gente conversar com as pessoas que são da igreja, é uma forma de mostrar que a hierarquia que é o problema, né? A hierarquia das instituições. E aí, a questão da santidade. Para a palavra santidade, para nós da atualidade, dá a impressão daquela pessoa muito passiva, né? Mas a realidade é que as pessoas, elas não são... mas na realidade, ele não estava bem querendo dizer isso, né? Ai, meu Deus, fiz tudo errado aqui. Ele estava querendo dizer... Aqui, achei. Ele estava querendo dizer que...
Santidade é aquela pessoa que ela é persistente, resiliente. Então, nós vimos em muitas histórias do passado, principalmente na Vivi la Utopia Anarquista, que tem no YouTube, né, o documentário, que os espanhóis que estavam fazendo as comunas lá, que perceberam que o cigarro era uma forma de controle muito forte do capitalismo. E ele era o símbolo mais forte de dominação capitalista, era o cigarro. Mais do que até a bebida alcoólica e até a Coca-Cola, por assim dizer, né? Mas por quê? Porque o cigarro ele domina muito o ser humano, né? A pessoa. Ela fica extremamente dependente daquele produto, ela adoece rápido, então se ela adoecer rápido, o governo não precisa pagar aposentadoria para esse trabalhador. Então o sistema adora o cigarro, porque a pessoa fuma, quando chega aos 50 anos ela já está debilitada, trabalhou já tudo que tinha que trabalhar, e aí, entende? Então o sistema ele quer usar o corpo da pessoa, mas não quer pagar a aposentadoria. Então, o cigarro, quando eles fizeram a Comuna de Paris, eles tiveram que expulsar as empresas de cigarro de lá, por causa dos impostos, por causa da fabricação, e porque não tinha por que ficar trabalhando numa empresa que fabricava cigarro, entende? Eles tinham que fabricar comida, roupa, né, essas coisas. Então as pessoas, os anarquistas de lá, automaticamente decidiram parar de fumar, né? E a gente viu esse mesmo fenômeno acontecer em Summerhill. Quando a gente estiver lendo o livro, a gente vai ver, mas teve um episódio, tô dando spoiler, né? Mas teve um episódio em que os professores fumavam, e aí os adolescentes começaram a querer fumar também. E na época não era proibido adolescente fumar, né? E aí os adolescentes fumando, as crianças começaram a querer fumar também. E em Summerhill ninguém é proibido de nada. Então as crianças até de 6 anos começaram a falar: se o professor pode, eu também posso. Se o fulano pode, eu também posso. Entende? Só que aí o que acontece? Aí eles começaram a falar: não, né, isso aí já é absurdo, a escola vai fechar, né? Imagina criança de 6 anos fumando cigarro, né? É um absurdo. Então eles começaram a fazer várias assembleias para ver o que faria com aquela situação tão caótica. E nessas assembleias, aí o que aconteceu? O professor percebeu que ele precisava ser exemplo para os adolescentes, e os adolescentes perceberam que deveriam ser exemplos para as crianças. E dessa maneira o cigarro foi abolido na escola Summerhill, até mesmo para os professores, né? E aí pelo pessoal mesmo, né? Tipo assim, você tá proibido de fumar? Não, simplesmente pararam de fumar. E pelo contrário, começaram a fazer campanhas de saúde dentro da escola Summerhill, para ver qual é a potência do coletivo, né? Então, hoje em dia, se o anarquista ele fuma, ele tem que ter a consciência de que ele está sendo contra a sua própria, né, contra a sua própria ideologia. O certo é o anarquista ter menos vícios o possível, quanto que ele não, entende? Não ter vício nenhum. Se ele tem algum vício, ele ainda vai estar amarrado no sistema. Eu não estou aqui sendo moralista, apontando o dedo para ninguém, pelo amor de Deus, né? Ou pelo amor da causa. Mas a verdade seja dita, entendeu? O pessoal fala assim: Ari, por que você é tão perseguida? Porque eu falo a verdade. Minha mãe falou isso, né? Filha, você é perseguida porque você fala a verdade, ué. Aí o pessoal não quer ouvir, mas é a realidade. Como é que você vai lutar, né, pra ter um sistema anarquista se você, né, alimenta os vícios do sistema? E eu tô falando do cigarro, vícios, né? Não tô falando... Enfim... Então é isso que é santidade. Santidade é você se portar na causa, né? Não é essa coisa que a igreja inventou de sei lá, né? Santidade é uma palavra tipo: eu pego essa causa no meu coração e eu carrego essa causa de ajudar as pessoas. Vigiem
para que ninguém abandone a graça de Deus. A graça de Deus é saber que Deus já perdoou toda a humanidade, né? E aí então você só trabalha para que as pessoas saibam disso, que elas estão livres, né? Que aqui jaz no maligno, então aqui tem dor e sofrimento, mas que o Messias já salvou todo mundo. Então depois que morrer, vai ter paz, vai ter tranquilidade, vai ter paraíso, né? Para todo mundo, até para os mal, até para os ruins, até o cara mais ruim da face da terra, tipo Hitler, já tá no paraíso, entendeu? A todo mundo. Nossa, Ari, mas isso é injusto e tudo mais. É injusto para nós daqui da terra, mas quando a gente faz a passagem, a gente entende os porquê da vida, entendeu? A gente, é como assim, a gente tá só tendo a visão 2D, né? A visão do bi aqui, né? A visão do mundo dual do ego. Mas quando a gente passa pelo estágio do sobrenatural, não, do plano astral, né? Aí a gente, agora eu entendi por causa da maldade, agora eu entendi porque que eu passei tudo, porque eu tava vendo de baixo, agora que eu tô vendo de cima, tudo faz sentido, é mais ou menos assim. Que seria, não tô falando que isso é verdade, eu tô falando que essa é a mística da Bíblia, que nos distorceram e nos falaram errado sobre o que é o Messias e tudo isso. Os padres, pastor, eles sabem do que eu tô falando, entende? Mas eles passam errado para as pessoas, para que as pessoas fiquem com medo do inferno, fiquem com medo de morrer e automaticamente medo e raiva de Deus, né? Então, aí eles distorcem a própria crença deles e às vezes até eles acreditam no que eles estão falando, né? Mas se eles acreditassem mesmo, eles não iam fazer as maldades que faz, porque eles iam ficar com medo do inferno, né? Então, você vê como é que um padre faz maldade com as crianças, né? Sabendo que isso vai levar ele a ser queimado dentro de um caldeirão de ouro. Vocês já viram as histórias do como é o inferno? Ou aquelas pessoas que já foram pro inferno em sonho, né? Tem livros da Igreja Católica que é pior que filme de terror. Não sei se vocês já viram o livro de padre que foi. Então, mas como é que o padre sabe que o inferno é todo aquela dolorido e faz maldade com criança mesmo assim? Porque ele sabe que não existe inferno. Porque ele sabe que não tem. Deus não pune dessa maneira, né? É diferente. Então, quando a gente vê a magia do caos, por exemplo, é muito interessante, porque deixa bem claro isso. Não existe justiça aqui na Terra. Aqui na Terra jaz no maligno, não tem justiça, né? O Silvio Santos não foi para cadeia por ter feito apologia à ditadura militar, por exemplo. O Ratinho tá solto trabalhando como se ele não tivesse causado o quê? Lá em São Carlos. Nem vou falar, né? Porque eu tenho que tomar cuidado com as coisas, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Né? Aí um cara lá, um dos piores nazi, morreu com 90 anos e o pessoal tava comemorando. Comemorando, o cara viveu a vida inteira de boa. Ai, que bom, mais um nazista morto. Mas o cara morreu com 90 anos, feliz, viveu a vida dele de boa. Não é algo para se comemorar, algo para você ficar bravo. Ele tinha que ter arrasta para cima muito antes, né? Então a gente sabe que aqui não tem não tem justiça, né? Então as leis de Deus, os porquês de Deus é só dele. Estou falando da mitologia da Bíblia, né? E de certa maneira eu gosto de pensar assim, né? Mas eu não sei também. Vai que depois que falece é que nem os espíritas falam, né? Aí também, desde que eu fique de boa. Eu só quero ficar de boa. Qual é o plano que eu vou ficar de boa? É isso que eu quero. Mas enfim. Que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vocês, provocando perturbações e contaminando a comunidade. Ai, por favor. Amém. Não haja nenhum fornicador ou profanador como Esaú, que vendeu seus direitos de filho primogênito em troca de um prato de comida. E vocês bem sabem que a seguir ele foi rejeitado, quando quis obter a bênção como herança, porque não encontrou a possibilidade de seu pai mudar a decisão, embora ele pedisse isso com lágrimas. Ai, que dor, até parece.
Então, mas aqui ficou pesado, hein? Não rejeitem o dom de Deus. Vocês não se aproximarão de uma realidade palpável. Ali havia fogo ardente, escuridão, trevas, tempestades, som de trombeta e ruído de palavras. Eu teria que ler Isaú, né? Eu não li. E as pessoas que ouviram isso suplicaram que Deus não dissesse mais nada, pois eles não suportavam o que for ordenado. Até um animal será apedrejado se tocar a montanha. Eles ficaram tão espantados com esse espetáculo que Moisés disse: estou apavorado e com medo. Entretanto, vocês se aproximaram do Monte Sião e da Jerusalém Celeste, a cidade de Deus vivo. Vocês se aproximaram de milhares de anjos reunidos em festas e da assembleia dos primogênitos que têm o nome escrito no céu. Vocês se aproximaram de Deus, que é juiz de todos. Vocês se aproximaram dos espíritos justos que chegaram à meta final e de Jesus, o mediador de uma nova aliança. Vocês se aproximaram do sangue da aspersão que fala muito mais alto que o sangue de Abel. Cuidado, não deixem de escutar aquele que fala a vocês. As pessoas que recusaram escutar aquele que as advertia na terra não escaparam do castigo. E menos ainda escaparemos nós do castigo se nos afastarmos de quem nos fala no alto do céu. Aquele cuja voz um dia abalou a terra. Agora diz, lembra, gente, que ele está falando aqui para os fariseus, ele tá muito nervoso com os fariseus, tá? Então, nossa, ele tá sendo mó grosso aqui, falando que vai tomar castigo, que não vai ter perdão. Sim, gente, imagina você falando com a polícia, o que você falaria? Como que você falaria com a polícia? Você falaria assim, ô polícia, não bate nas pessoas assim não, a gente é do bem, a gente é do amor, entendeu? Não, né? Você lembra da época que o pessoal colocava as florzinhas nas pistolas da polícia, nas manifestações? Então, né? Aqui ele tá nervoso, ele tá revoltado, ele tá falando com as pessoas que enganam, né? As pessoas que são maliciosas, as pessoas que fazem mal. Eu não li a história de Isaú, aí eu precisaria ver, eu não sei se ele tá falando de Isaú, de Jacó, por exemplo, né? A história lá, que era bem confusa e tal. Eu até estava estudando esses dias por causa da Palestina, enfim. Mas ele tá falando, tanto que ele tá brigando, ele tá nervoso, justamente por quê? Porque as pessoas que tinham a graça de Deus estavam distorcendo a graça de Deus, pegando para si os títulos honorários da situação, né? E aí ele estava nervoso, né? Mais uma vez farei estremecer não somente a terra, mas também o céu. A expressão, mais uma vez, anuncia o desaparecimento de tudo aquilo que participa da instabilidade do mundo criado, para que permaneça só o que é inabalável. Já que recebemos um reino inabalável, conservemos bem essa graça. Por meio dela, sirvamos a Deus de tal modo que o agrademos, isto é, com respeito e temor. Pois o nosso Deus é um fogo devorador. É isso que ele está falando para quem que teme. Temer a Deus, para os fariseus, os falsos sacerdotes, né? Desde o começo ele está falando aqui, ó, quer ver, ó? Vou, pra vocês não acharem que eu estou inventando, ó. Cristo é o único sacerdote verdadeiro, ó. Ele tá nervoso, ela, né? Nervoso com esse povo, entendeu? Por isso que ele fala assim, senão Deus vai pegar o fogo e queimar tudo vocês, entendeu? Que é o que ele tem, ele não tem um exército para chegar eu acho que se ele tivesse um exército, amar de modo concreto. Perseverem no amor fraterno. Não se esqueçam da hospitalidade, pois algumas pessoas, graças a elas, sem saber, acolheram anjos. Lembre-se dos presos, como se vocês estivessem na prisão com eles. Lembre-se dos que são torturados, pois você também tem um corpo. Vocês entendem por que ele estava nervoso? Por quê? Por que ele estava tão nervoso? Por causa disso. Né? Até Jesus ficou nervoso, mas por quê? Porque pegaram o João Batista, que não tinha feito mal para ninguém, e cortaram a cabeça dele, só por causa disso. Depois colocaram numa bandeja e deram de presente. Eles eram bárbaros,
né? Então, quando uma pessoa era revolucionária, ajudava os pobres, quando a pessoa, ela, por exemplo, imagina, a pessoa chegava, né, e ela tinha que ela pegava e ficava trabalhando com os leprosos durante o dia. Chegava à noite, ela ia para casa, né? Às vezes até deixava de comer para ajudar os leprosos, né? Quando ela chegava em casa, as pessoas ao redor ficavam com preconceito, achando que ela também estava doente, que ela tinha pegado aquela doença e que ela era uma transmissora daquilo. Então o que faziam? Batiam na pessoa, prendia, né, cancelava. Entende? Então essas pessoas, elas estavam sofrendo duras causas. Então quando a gente vê geralmente um profeta ou um líder, né, aqui, tipo, falando sobre as coisas, ele tá falando para essas pessoas que fazem tortura, ele tá tentando, eu tô falando de forma calma, mas o jeito como ele provavelmente tá falando era: vocês vão morrer no fogo do inferno, porque vocês ficam torturando as pessoas que não merecem. Entendeu? É assim que ele está querendo dizer, né? A pessoa só está falando do Messias, para o amor, para ajudar as pessoas, vocês ficarem querendo fazer religião, igreja em nome do Messias. Né? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Só que ele fala na linguagem do passado. E aí, o que acontece? Na linguagem do passado, a gente, por exemplo, essas palavras eu nem sei, entendeu? Se essas palavras estão bem colocadas, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que Coríntios está escrito assim: não sejamos adultérios, alcoólatras, homossexuais e não sei o quê. Aí, homossexual tá aqui, mas a palavra homossexual é de 1870, 1900. Como é que a palavra homossexual aparece aqui? Né? Aí quando a gente vai ver a tradução, na verdade era pederasta. Aí, por manipulação, eles foram colocar a palavra homossexual. Só que não é homossexual, pederasta é pederasta, né? Então, quer dizer, eles distorcem as palavras, eles trocam os significados. Ari, mas se fizer isso, não pode na Bíblia, porque vai pro... mas o povo faz coisa até pior que isso aqui. Trocar a palavra é o menor dos problemas. O problema é depois a gente conseguir, né, tirar essas imagens criadas e interpretar do jeito que o autor queria. E nós que não temos muito apego a, tipo, a gente não é apegado, né, nessa fé, a gente não é apegado na Bíblia, então a gente pode interpretar ela de uma melhor maneira, do jeito que a gente quiser. Por quê? Daí quando a gente faz isso, sem os amarras, a gente começa a ver de fato o que estava querendo dizer. Então, por exemplo, a carta aos Hebreus, quem escreveu não é o Messias. O Messias é o Messias, quem escreveu as outras coisas foram as outras pessoas. Mas eles foram inspirados por Deus e... mas se você pegar e falar que o Paulo tem o mesmo valor, a palavra dele, que o do Messias, né, assim, que a história dele você vai estar desvalorizando o próprio Messias, porque o Messias é o especial, ele é que falava as coisas que a gente tem que ouvir, e os outros errou muito em interpretação, em fala, em coisas assim, porque Pedro, por exemplo, Pedro errou várias vezes, né, mesmo que ele fosse humilde, um cara, né, mas ele se acovardou algumas vezes, ele, né, por quê? Porque ele é um ser humano, ele não é o Messias é o Messias, ele é que é a palavra final, os outros só foram moldando a história, né, então a gente tem que ter essa perspectiva, senão a gente se perde. Lembre-se dos presos como se vocês estivessem na prisão com eles. Tá vendo? Que nem eu com a Pakshia Azizi, a Sharifeh Mohammed, o Bidela Shalan, né? Farish Morad e Kalmin Singh, eu não sei falar o nome dela. Que todos respeitem o matrimônio e não desonre o leito nupcial, pois Deus julgará os libertinos e adúlteros. Que a conduta de vocês não seja inspirada pelo amor ao dinheiro. Então não faça maldade com as suas mulheres, é isso que ele está querendo dizer. Cada um fique satisfeito com o que tem, pois Deus disse: eu nunca deixarei você, nunca o abandonarei. Assim, porque Deus está dentro de nós, Deus é tudo, nós estamos dentro de Deus. Assim podemos dizer com ânimo: o Senhor está comigo, eu não temo. O que é que me poderá fazer um homem? Lembre-se dos dirigentes que ensinaram a vocês a palavra de Deus. Imitem a fé que eles tinham, tendo presente como eles morreram.
O verdadeiro culto. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, e será sempre o mesmo. Não se deixem levar por nenhum tipo de doutrinas estranhas. Né? Aí a igreja vai falar assim que a doutrinas estranhas é o ocultismo, que ela não é uma doutrina estranha. E agora? Aí você tem que ficar esperto, tá vendo? Aí aqui ó, já seria uma frase que já daria para fazer que nem eles fazem os recortes, né? Que eu não gosto disso, mas eles fazem, eles pegam, ficam recortando frase da Bíblia, então aqui ó, dá para recortar uma, né? O bom mesmo é fortalecer o coração pela graça e não com regras alimentares que de nada serviam para quem as observava. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer aqueles que ainda servem na tenda. Né? Então, tá vendo? Nós temos um altar, é que nem eu falei lá da moça que não podia congregar lá na Eucaristia. De fato, depois que o sumo sacerdote oferece o sangue no santuário pelos pecados do povo, os corpos dos animais oferecidos em sacrifício são queimados fora do recinto sagrado. Por esse motivo, também Jesus sofreu sua paixão fora de Jerusalém, quando purificou o povo com o seu próprio sangue. Portanto, saíamos também do recinto sagrado para ir ao encontro de Jesus, carregando a humilhação dele, pois nós não temos aqui a nossa pátria definitiva, mas buscamos a pátria futura. Portanto, ofereçamos continuamente, por meio de Jesus, um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Tá vendo? Não é dízimo, não é grãos, não é sacrifício de animais, né? A palavra. Não se esqueçam de ser generosos e saibam repartir com os outros, porque tais são os sacrifícios que agradam a Deus. Entendeu? Olha que lindo isso aqui. Que lindo. Aquela Ele está dizendo que qual que é o sacrifício que Deus está pedindo de nós? Uns ajudar os outros, um alimentar os outros, um cuidar dos outros, né? É esse o que agrada a Deus. Porque tais são os sacrifícios que agradam a Deus? Qual o sacrifício? Você ter 3 pães em casa, né? Ter 3 pessoas para alimentar e aparece mais uma de fora e você ainda alimenta essa pessoa, né? Tem uma parte que diz assim, chega para Jesus a moça e fala: Jesus, até as migalhas do meu pão eu dou para os cachorros comerem. Aí tipo assim, né? Por que então eles que têm tanto não dividem com nós? E aí Jesus fala: você entendeu tudo. Né? Então quer dizer, todos os seres da terra merecem serem alimentados, cuidados, e é isso que agrada a Deus, né? Então esse é o sacrifício, porque é um sacrifício. Você tirar da sua boca para dar para outro comer, né? Você deixar de comer para que o outro coma, isso é o sacrifício, né? O Chico Xavier podia ter sido milionário, poderia andar de limusine nas ruas se ele quisesse, mas a única coisa que ele tinha de vaidade era chapéus. Morava numa casa simples no interior. Então, essa é a diferença de uma pessoa que se dedica. Então, qual que é o sacrifício? O sacrifício é você não fumar, ficar com a dor do corpo, mas não se render ao sistema capitalista, né? Essa é a parte mais difícil. E aí, se a gente não tiver amigos e pessoas ao redor falando isso pra nós, só que aí quando aparecem as pessoas falando pra nós essas coisas, a gente exclui elas. Então, aí quando que vai mudar as coisas, né? Aí os seus traumas justificam isso? Entende? Então, é a força, né? A força revolucionária. Dedicar-se ao bem a todos. Respeitem os dirigentes e sejam dóceis a eles, pois eles se dedicam pelo bem de vocês e terão que prestar contas disso. Assim eles poderão fazê-los com alegria e não gemendo, o que não seria vantajoso para vocês. Rezem por nós, pois acreditamos que nossas intenções são puras e só queremos agir bem em tudo. Rezem com insistência, ainda mais para que eu possa voltar até vocês o quanto antes.
Então, ó, respeitem os dirigentes, são as pessoas que estão dando a cara a tapa naquela época para irem de casa em casa, tipo os testemunhas de Jeová, assim, né? Porque o que acontece? Depois que o Messias morre, passa um tempo que as pessoas ficam em luto, 50 dias, né? As pessoas ficam em luto, e aí nesses 50 dias que eu não sei falar, 20, 50, 50 e centos de versos, que é o Pentecostes, né? Aí eles, os apóstolos se unem novamente, depois desses 50 dias de luto, e eles têm a bênção, né, dos anjos, e aí eles começam a poder curar as pessoas, e aí a igreja da pentecostal se baseia nesse momento para ser construída, né, enfim. Mas o que acontece? Eles voltam a falar sobre o Messias. Aí eles vão contando para as pessoas as histórias que eles passaram com o Messias, e essas pessoas que vão ouvindo as histórias vão passando para outras e outras, né? E muitas delas saíam das suas próprias casas para ir indo nas casas das pessoas, só que elas queriam saber, né? Não é tipo o testemunha de Jeová, tadinho, que bate na porta e ninguém quer receber eles. Não, naquela época era diferente, né? Meio que porque era o que estava acontecendo de hype na época, né? Aí, então eles iam, e aí nessa eles eram pegos pelos soldados, eles eram, né, maltratados, e naquela época era uma coisa comum você receber pessoas na sua casa, visitantes, certo? Então ele estava com medo também de ser pego. Conclusão: o Deus da paz que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor, que é o pastor supremo das ovelhas, por ter derramado o sangue da aliança eterna, que Deus torne vocês perfeitos em tudo, vocês aquilo que agrada a Deus, por meio de Jesus Cristo. Deus torne vocês perfeitos em todo o bem. Assim poderão cumprir a vontade dele, realizando em vocês aquilo que agrada a Deus, por meio de Jesus Cristo. A ele seja dada glória para sempre. Amém. Aqui ele está falando assim, para vocês ir lá e fazer as pessoas acreditar no Messias, e aí depois você vai ficar, isso agrada a Deus? Não. Ele não falou isso em nenhum momento. Ele disse, para levar a graça de Deus é fazer o bem para o próximo. É dar de comer, é tirar do seu próprio prato para dar para o outro. Né? Entende o que ele está querendo dizer? É tirar os seus próprios vícios. Ele não está falando aqui para você evangelizar pessoas a acreditar no Messias. Né? Pelo contrário, ele está falando aqui que o Messias não fazia questão disso. Né? O Messias fazia questão das pessoas cuidarem das pessoas que estavam com doenças, entende? Então veja a distorção enorme que a igreja causou na interpretação religiosa da Bíblia, né? Saudações. Irmãos, peço que vocês acolham esta palavra de exortação. Foi por causa disso que lhes escrevi poucas palavras. Quero informar-lhes que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, eu o levarei comigo quando for aí para ver vocês. Saudações a todos os dirigentes e a todos os cristãos. Os da Itália mandam saudações para vocês. Que a graça esteja com vocês. Caraca! Vocês acreditam nisso? Ó, para vocês verem como é que é distorcido esse livro. Então, ó, a palavra, olha que doideira. Ainda bem que eu não li essa Bíblia quando eu estava lendo pela primeira vez. Olha só, aqui, dedicar-se ao bem a todos, ó, é a parte 17. Aqui ele não colocou a palavra pastor, eles colocaram a palavra dirigente. Para vocês verem como é que eles distorcem a palavra de Deus o tempo todo, a Bíblia. Eles colocaram a palavra dirigente. Que loucura, cara, que loucura. E olha que mais louco, eles colocam cristões, né? E a todos os cristãos. Só que na época que a Carta dos Hebreus foi feita, essa palavra não existia ainda. Era uma palavra grega. Então aqui é os evangélicos, né? Os evangeliões, eu não sei qual seria a palavra, vamos ver? E acabou, tá, gente? Acabou. Olha só. Que maluquice, hein? Que maluquice. Agora vem a carta de São Tiago. Mas eu não vou ler a de São Tiago. Gente, que doido. Eles trocaram a palavra... Porque dirigente eu acho que é uma palavra mais nova, né? Então, peraí, eu vou colocar aqui pra gente ver a situação.
E aí eu já vou falar com vocês a minha conclusão disso. Caramba, me pegou de surpresa. Deixa eu ver, ó, vou colocar qualquer Bíblia aqui, tá? Ó. Vou colocar assim. Carta aos Hebreus. Vamos ver, Carta aos Hebreus, vou jogar aqui. Aí, ó, vai aparecer Bíblia Online Paulus. Acho que é uma das mais famosas, né? Paulus. Vamos ver, é da própria igreja, né? Ai, meu Deus, eles impedem a gente de ver as coisas. Deixa eu ver, ó. Carta aos Hebreus, Bíblia Online ACF. Vamos ver o que tá escrito aqui, que agora eu fiquei curiosa. Não é possível, mano. Eles trocam mesmo, né? As palavras, eles não estão nem aí. Por quê? Por que é tão importante? Por que eu tô atrás disso? Porque vocês vão ver que se vocês entrarem nessa discussão, alguém pode chegar para vocês e falar assim: mas se não é para obedecer os pastores, porque na carta dos Hebreus, no versículo 13, 17, ele diz que é para obedecer os pastores. Tanto aqui que vocês viram que ele não falou para obedecer os dirigentes, né? Falou para receber os dirigentes. Nossa, eles mudam tudo, é difícil de pegar a compreensão, né? Ó, tá vendo? Ó, eu tô aqui, ó, na Bíblia Online, Hebreus 13. Obedecei a vossos pastores e sujeitar-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Tem uma musiquinha agora, ó, bonita. Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Agora, vejam a diferença gritante que fica aqui, ó. Veja a diferença aqui, ó, dessa Bíblia aqui, ó, dos católicos, ó. Respeitem os dirigentes e sejam dóceis a eles, pois eles se dedicam pelo bem de vocês e terão que prestar contas disso. Assim, eles poderão fazê-los com alegria e não gemendo, o que não seria vantajoso para vocês. Olha a diferença. Enquanto aqui orai, aqui ó, obedecei a vossos pastores. Entende? Eles nem colocaram a palavra obedeceis. Aí aqui colocou obedeceis pastores. Ai, que Babilônia, que Babilônia. Meus queridos, vocês acham que não muda a interpretação? Que nós que estamos fora das igrejas, nós que não tem nada amarrado com eles, isso é uma bagunça. Mas, se você olhar, a essência do texto está aqui. Qual que é a essência do texto? Não é obedecer. Ó, se eu for fazer a essência do texto, ó, eu vou fazer do meu. Se eles podem, por que eu não posso? Então, ó, fiquem só. Respeitem os pastores e sejam dóceis a eles, pois eles se dedicam pelo bem de vocês e terão que prestar contas disso. Assim, eles poderão fazê-lo com alegria e não gemendo, o que não seria nem bom para vocês e nem bom para eles. Eu leria desse jeito, entendeu? E aí, quem são os pastores? Os pastores são as pessoas que eu falei, que vão até os lugares falar sobre o que aconteceu com o Messias, para aqueles que não sabiam e queriam entender o que foi aquilo, né? E aí, Jesus falou assim: depois que eu morrer, né? Ou quando aqui, vocês pastores vão ir para casa das pessoas, vão falar da minha história e vão entrar de bolso vazio e vão sair de bolso vazio. Ele deixou isso bem claro, muito, mas muito claro. Ele disse: vocês vão entrar de bolsos vazios nas casas das pessoas, vão comer, vão dormir de forma humilde e vão sair de lá sem nada. Então, esses que se proclamam pastores hoje em dia e recebem salários para serem pastores, não estão sendo pastores. Entendeu? Não estão fazendo sacrifício algum. Entende? Então, aqui vocês perceberam que eu falei para vocês. É difícil da gente... Aí vai ver Isaú, de repente não foi nem aquilo que Isaú falou lá do prato de comida. Eu teria que ver, entendeu? Por quê? Porque eles distorcem literalmente a Bíblia. Por isso que a Bíblia ela é uma palavra viva, o verbo vivo. Porque faz
anos e anos e várias Babilônia, entendeu? Babilônia, um fala uma coisa, outro fala outra, outro interpreta de outro jeito. Pode ser que alguém chegue e fale, não, para mim a palavra é obedecer e a Igreja Católica distorceu. E eu tenho que obedecer o pastor sim, porque ele é pastor. Só que aí eu pergunto para você, mas pastor é quem? É uma autoridade? Aqui ele não está falando, não é uma autoridade o pastor. Né? A autoridade é o Messias, ele deixou isso claro o livro inteiro. O livro inteiro. Então, ajudar as pessoas que estão falando do Messias, porque essas pessoas estão dando realmente sua cara a tapa. Né? Então, assim, muito obrigada, pessoal, pela leitura, né? E a gente chegou ao fim, eu estou recebendo uma ligação e eu estou esperando aí uma oportunidade acontecer. Então, de trabalho, né? Então, muito obrigada a todos por terem participado da live. E eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura, né? Você vai ler outra carta depois, disse a Luz. Uau, professora, te adoro, disse o Eduardo. Ai, meu Deus, obrigada. Um beijinho. A Lu perguntou, você vai ler outra carta depois? Então, o que eu tô querendo lê-lo é o Mateus, o livro de Mateus, porque é lindo, é maravilhoso, né? Mateus foi uma pessoa muito boa, e é lindo. A história do Messias com João Batista, a amizade dos dois, a luta que os dois tiveram, é algo realmente inspirador. Mas como é muita coisa que eu tô lendo, então eu acho que eu vou primeiro dar uma pausa, né? Hoje, por exemplo, eu já vou lançar mais um vídeo da Palestina, da pesquisa, então a minha cabeça tá meio, sabe? Aí eu quero muito ler cartas. Eu não vou ler outra carta ainda, porque eu ainda não eu preciso pegar o feeling, entende? Tipo assim, vai que eu leio a carta eu fico com medo disso. Vai que eu leio da carta de João e tá escrito assim, de, sei lá, São Tiago, e tá escrito assim, bata um nos outros. Daí eu, meu Deus, e agora? Entende? Então eu preciso primeiro meio que dar uma pesquisada, ver mais ou menos qual que foi a intenção do autor. Então a carta aos Hebreus eu já tinha passado por essa situação antes. Aí Mateus eu já li 2 vezes. A primeira vez que eu li eu não entendia. Aí eu li, aí a segunda vez eu entendi, aí eu me emocionei, aí eu entendi tudo, aí foi lindo. Então eu acho que eu vou ler só. Aí eu queria ler, sabe o que? As cartas do Paulo, porque eu queria entender bem a igreja do Pedro e do Paulo. Mas eu acho que eu meio que já entendi. A igreja do Pedro e do Paulo não é bem uma igreja. Era meio que um local onde lá eles ofereciam ajuda para a comunidade, falava das coisas e tudo mais. Não era nem hierarquizado, não tinha hierarquia, né? E Pedro, por mais, né, que teve esse vídeo, lembra aquele vídeo que a gente viu que o cara postou e eu fiquei toda, meu Deus. Aí chegou lá, não era nada, era fogo de palha, não tinha nada. Que o cara ficou falando mal do Paulo, falou que o Paulo era isso, que o Paulo era aquilo. Depois falou que o Pedro não tinha caráter, que o Pedro era aquilo, outro. Eu fiquei impressionada, eu fiquei, meu Deus, será que foram eles que fizeram a igreja do mal, né? Nada a ver, o Pedro... Tá bom, ele fez coisa errada, ele não era perfeito, mas ele pediu desculpa várias vezes, ele se reveu, né? Tipo, por exemplo, as pessoas quiseram exaltar ele como se ele fosse sacerdote, né? Até ajoelharam para Pedro, o Pedro não deixou, o Pedro falou, pelo amor de Deus, levanta aí que eu não sou nada. Ele mesmo falou, não façam isso, vocês só podem ajoelhar para o Messias, eu só tô aqui como mensageiro, pelo amor de Deus, eu não mereço nada disso. Ele mesmo não deixou, ele ficou bravo com as pessoas. Né? Pedro levantou, a pessoa falou, para com isso. Então assim, por mais que Pedro tenha feito coisas ruins, ele não é um personagem assim, pelo menos até agora, do pouco que eu vi dele, não foi um personagem agressivo, um personagem que queria tudo pra si, glória e honra, não teve isso. E principalmente, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler as coisas com sinceridade, entendeu? Por exemplo, Moisés, ele foi um homem humilde, ele não foi machista, um patriarca machista horrível. O patriarcado... O problema do patriarcado são os homens do poder, né? Que distorcem a história. Mas os patriarcas, e sim, nem todos foram ruins. Tipo Abraão. Abraão com a história de Agar, que ele engravida Agar, e aí, sabe, tem
Ah, e tem a Sara, mas tudo aquilo, se você reparar, foi acordo que eles fizeram entre eles. Em nenhum momento Abraão falou, ah, você vai ter que ficar comigo. Ah, não, Sara, sua opinião não vale nada aqui. Não falava assim. Pelo contrário, ele tem certeza, amor, você tem certeza que você quer assim? Deus, é pra eu falar desse jeito. Agar, você precisa de mim, se você precisar de mim, eu vou estar sempre aqui. Ele era desse jeito. O Abraão não era sabe, um homem assim durão. Agora, Davi sim, Davi era molecão, assim, molecão, fazia um monte de coisa errada. A Salomão, pelo amor de Deus, Salomão era sabe, um coco, né? E o Salomão é que os machos mais adora, né? Nossa Senhora, né? Tem até o Templo de Salomão, né? Olha só, entendeu? As pegadinhas. Em São Paulo tem o Templo de Salomão que nós pagamos com nossos impostos, né? E tal e tudo mais. Mas por que Templo de Salomão se o Salomão não era exemplo de nada? Se fosse Templo de Abraão, eu ia até falar, Abraão era de boa, né? Mas Templo de Salomão. Aí Jacó também é um cara que você fica meio assim, entendeu? O jeito até o nome, né? Jacó significa enganoso. Não sou eu que estou falando, entendeu? É o que está na Bíblia. Pois Israel significa aquele que lutou com Deus, entendeu? O nome dele. Aí vai fazer o que? É o mundo dos homens. Aí eu gosto, assim, de ler as coisas do jeito que elas são. Não, tipo assim, né, falar que o Abraão foi machista. Eu não vi até agora ele ser machista, assim, como posso dizer? O máximo que o Moisés fez foi falar, não cobiçar a mulher do próximo. Aí pra mim isso não é machista, é simplesmente ele tentando apartar situações de briga, sabe? Ele seria machista se falasse, vamos apedrejar essa mulher porque essa mulher menstruou na nossa frente, sabe? Tipo, daí sim, mas ele não fazia essas coisas. Quem fez isso foi os levis fizeram isso, os levi, pelo amor de Deus, né? Mas em nome de Moisés, coitado do Moisés, porque o Moisés não falou nada disso. Moisés fez 10 mandamentos só. Né? Eram 10 regrinhas simples. Aí chega os levis e fazem um zilhão de regras absurdas. Não pode comer isso, não pode mexer, misturar tecido, não pode. Tinha até um momento que o homem não pode se deitar com outro homem, como se deita com a mulher, porque senão ele vai estar desperdiçando. Entende? Sabe? Tipo, querendo regular o corpo dos outros. O Abraão não falava nada dessas coisas. Né? Então, eu gosto de ter bem certinho, separadinho e tal. Mas é isso aí, vamos se inspirando. Vamos se inspirando que é revolucionários da época, né? Eles eram os revolucionários, vai dizer, né? Aí depois foram tudo distorcido. Mas obrigada, gente, por se interessar e muito obrigada pela pergunta, Lu. Você é maravilhosa, vocês todos. Eu gosto muito de vocês. Obrigada, Eduardo, por gostar também. Então é isso aí, vamos fazer a revolução, mostrar para as pessoas que para ter fé não precisa ter hierarquia. Pelo contrário, a hierarquia não faz parte da obra de Deus em si, não agrada a Deus. Vocês viram? O que agrada a Deus? O sacrifício de ajudar o próximo. Aqui na Carta dos Hebreus ele deixou bem explícito. Por isso que a gente diz assim, por mais que eles distorçam a Bíblia, como a gente reparou que eles distorcem tudo, né? A palavra pastor passou a ser dirigente, a palavra obedecer passou a ser respeitem, né? Eu prefiro até a palavra respeitem, mas qual que é, né? Tá vendo? É muito difícil. Mas a intenção é que tá ali por trás, né? A sabedoria que a gente sabe que era o que ele queria dizer, né? Então a gente vê o castigo. Por que ele fala tanto de castigo? Porque ele tá falando com policiais, né? Pessoas cruéis que torturavam. Ele tá falando pra senhorinha, sabe? Porque é isso que a igreja faz, né? A igreja, tipo, tira deles essas broncas e passa pra senhorinha que, sei lá, a senhorinha foi lá e roubou uma maçã. Pronto, tá vendo? É ela que vai ser castigada porque ela roubou uma maçã no mercado. Não é disso que se trata. Ele estava falando para as pessoas ruins mesmo, gente que torturava, gente que maltratava, né? Gente que falava que era sacerdote e roubava o lugar do Messias. Ele estava falando para esse povo, não era o povo humilde. E é por isso que eu queria ler Mateus. Estou falando demais. Eu queria ler Mateus, por quê? Porque
tem isso muito claro. O Messias deixa muito claro, ele parece até meio bipolar, o Messias, porque ele chega assim nas pessoas: meus irmãos e irmãs, meus filhos, eu estou aqui para amá-los, vocês são maravilhosos e não sei o que, vamos falar de sermões. Aí aparece um fariseu, ele: sai daqui, seu hipócrita, seu nojento, sai fora, vocês não querem saber nada, libertem-se dessa sofrimento que vocês estão causando. Aí chegavam as pessoas: oi, meus amores, como é que vocês estão? Sabe, ele molda muito a personalidade dele. Quando ele tá conversando com as pessoas humildes, ele é muito carinhoso. Quando aparece um fariseu, que é a polícia da época, quando aparece esses caras, Jesus fica nervosão e começa entendeu? E ele fica xingando mesmo, ele fica meio nervoso. Xingando assim, né, do jeito dele, né? Então, o xingar dele é: quando é que vocês vão crescer? Quando é que vocês vão aceitar Deus de verdade? Quando é que vocês vão parar de hipocrisia? Esse é o jeito dele, né? Então, a gente vê aí que, só que aí a igreja distorce, né? A igreja diz assim: não, o Messias não tá falando só para os fariseus, tava falando para toda a humanidade. Tipo, não, quem tá em dor, em sofrimento, quem tá em angústia, que, né, você vê como é que ele tratava tão bem as viúvas, né? Teve uma mulher que tocou e se curou. Aí ele falou: essa daqui tem a pessoa com mais fé que eu já conheci. Né, ele falava assim com muito amor para a população, mas quando vinha as autoridades ele ficava nervoso. Então é diferente. A gente teve uma perspectiva. Uma pessoa que pega uma caneta, né, rouba uma caneta, não é a mesma coisa de um político que está roubando milhões e milhões. Não é. E eles queriam colocar isso na nossa cabeça. A gente sabe. Não sei se vocês já viram isso, mas eles sabem, né? Que eles ficam tentando, eles torturam as pessoas e falam que aquele que, sei lá, falou mal do outro em algum momento da vida, essa pessoa é tão ruim quanto aquele que torturou na ditadura militar. Não, né? Pelo amor, né? E aí não, na cabeça deles, eles querem que o pecado seja igualificado para todos e ainda jogar aquela ideia que poucos vão para o reino do céu, que é ainda uma das maiores absurdos que podem ter, né? Pelo contrário, todo mundo vai para o reino dos céus. Não é um filtro que você tá aí que passar fazendo um monte de sacrifícios de santidade. E outra, se você for uma pessoa que fuma, que bebe, você é uma pessoa totalmente viciada, você não vai pro inferno e vai sofrer castigo por causa disso. Não é assim que funciona. Talvez até essa palavra castigo deva ter sido trocada, entendeu? Né? Teria que ver se eles não distorceram. Mas não é assim também. É tipo, o vício, a pessoa que está no vício, ela só não está agradando a Deus. É só isso. Porque Deus quer ver você bem, quer ver você feliz, quer ver você, né, saudável. Então, infelizmente tem a doença, tem a tristeza, tem, né, aqui jaz no maligno, mas o que Deus queria, e talvez aí é que tira, digamos, o poder de Deus total, né, é ver todo mundo bem. Então, aqui jaz no maligno para depois ficar tudo bem, por assim dizer, né? Então, é mais ou menos nesse aspecto. Então, ele não pode tirar a doença das pessoas, não pode tirar a miséria das pessoas, Deus, né? Ele, por causa da questão da obra de Deus, né? A obra é o jaz aqui no maligno. Mas eu não penso assim, entendeu? Eu não penso assim, eu penso que... Não sei o que eu penso. Eu só penso que a vida é a vida, né? É que nem o pessoal fala, a vida é o que ela é, né? Mas, enfim... Até me perdi, mas é isso aí. Até mais, galera. Já falei demais, já tô até ficando rouca. Isso não é passagem não, isso é fato, exatamente, né? Então, a gente sabe aí que a vida jaz no maligno e que por Deus não teria todas essas dores e sofrimentos, né? Mas ela existe e tudo mais. Então, o que resta para nós? O que agradaria a Deus? Né? Imagina, a pessoa sofreu um monte de trauma, nasceu na pobreza, apanhou dos pais, apanhou da polícia, né? Nunca teve muito carinho, muito apoio e ainda vai pro inferno porque bebe. Né? Que Deus absurdo é esse? Que Deus, né? Deus coloca a pessoa aqui nesse mundo cheio de sofrimento, a pessoa fica sofrendo, aí um dia ela tá revoltada e fala mal de um amigo, ou né, faz uma coisa errada de sei lá,
né, chutar a lixeira da rua, e aí ela vai pro inferno por causa disso. Não tem sentido, né? Não seria um Deus justo, seria um Deus cruel, um Deus vilão, né? Só dele ter colocado o ser humano na Terra, só por Deus ter colocado o ser humano nesse lugar que é difícil de sobrevivência, num lugar onde um animal come o outro para sobreviver, né? Num local que você vai para uma floresta, você não sabe o que você pode encontrar lá, né? Que tipo de bicho pode te comer, que situação pode acontecer, né? Além das picadas de animal, de inseto que traz transmissão de doença. Imagina! E ainda por cima vai pegar essas pessoas e colocar no inferno, né? Porque elas não fizeram do jeito que ele queria alguma coisa, né? Deixou, mas e o livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio. A pessoa nasceu, né, na miséria, ela não teve livre-arbítrio. Ela nasceu ali, aqui jaz numa a Bíblia, ela não fica falando, qual que é a teologia da prosperidade? Isso aí é a interpretação dos pastores hoje, mas na Bíblia não é assim. O Messias fala, seja resiliente na sua dor e continue ajudando as pessoas mesmo em sofrimento, porque você vai ser compensado no final, né? Porque eu estou aqui dando a minha liberdade, porque foi isso que ele fez, para libertar vocês, né? E como que ele liberta? Com isso que ele acabou de dizer, que ele já libertou e aguenta firme, que no final você vai ver que tudo que você passou de ruim vai ser triplicado, duplicado depois da vida, né? Então essa é a promessa do Messias, essa é a promessa. E aí essa é a graça. Por quê? Porque daí agora a pessoa fica, então eu vou ser resistente, resiliente por amor. E como que é esse amor? É ficar indo na igreja todo domingo e pagando dízimo? Não, porque daí você não sente a graça. Entendeu? Qual que é a graça? A graça, de fato, é amor. Que é a graça na biologia? A graça na biologia é a morfina que você sente quando você ajuda o próximo. É a dopamina, é do momento, entendeu? Por exemplo, você tem um prato de comida, certo? Aí chega uma pessoa e fala, eu estou com fome, você poderia me dar o de comer? E na hora que você pegar o prato de comida e dar para a pessoa, você vai sentir no seu corpo uma vibração, assim, ó, até arrepia. Só de falar eu já tô arrepiada, assim, ó. Já até arrepia, né? Ó, só de falar, ó, dá até vontade de rir, ó. Emociona, entendeu? Essa é a graça. A graça é esse sentimento que dá na pele, de quando você ajuda o próximo. Então, quando você vai na igreja e você coloca o dízimo, você sente a graça? Não. Não sente o arrepio. O máximo que você sente eu estou ajudando a comunidade aqui que vai virar. Não, você tem que estar lá, entendeu? Aí chega um momento que as pessoas que começam a ajudar tanto as outras, tanto que ela fica viciada nisso. Ela fica viciada. E aí, por isso que quando ela vai lá e é presa e às vezes até torturada, ela dá risada enquanto ela está sendo torturada. Por quê? Porque ela sente muito a graça dentro do corpo dela. E a graça é a morfina. E é uma coisa inexplicável. Quer dizer, é explicável, né? Porque a gente é seres sociáveis, né? Então, como a gente é sociável, o que a gente faz? A gente quer cuidar um dos outros. Mas como a gente está no sistema capitalista que nos individualizou, a gente sempre está triste, mal, meio, né? Porque a gente está sempre sozinho, a gente não consegue. Para ajudar o próximo tem que ter dinheiro, né? Tem que ter investimento, tem que ter tempo, né? Tudo isso foi programado para ser assim. Mas quando a pessoa ela consegue, tipo, praticando diariamente o ajudar o próximo, ela agradece pela pessoa deixar ela ajudar. Ela fica, nossa, que bom que você está me deixando te ajudar. Eu fico feliz que agora eu posso sentir o que é esse arrepio, ó. A graça, essa é a graça, entendeu? No corpo, a graça, ela é isso, é a morfina que na hora já é... A pessoa, você tá lá, aí tem uma senhorinha querendo atravessar a rua e ela tá com medo. Aí você pega o seu braço e fala, senhora, você quer usar o meu braço para atravessar? Ai, obrigada, meu filho. Na hora que ela pegar no seu braço, você já sente a graça. Você começa a arrepiar assim, ó, você fica felizão, seus olhos ficam até marejados de emoção. Né? Isso é a graça, isso é o anarquismo, por assim dizer. Esse é o espírito anarquista, né? Se for colocar em outra crença. Entendeu? Então, essa é a graça. A graça. Aí você vai ver um monte de gente falando da graça, que não leva a lugar nenhum.
Não leva sai de um lugar de nada para um lugar nenhum. A graça é quando você olha. Aí, quando você olha um site pesado de coisa ruim, que é sexual, já não vai fazer tanto prazer assim, entendeu? Você vai olhar e falar, meu Deus, isso me tira toda a graça. Isso me tira toda a graça, porque você sabe que ali é a maldade, é o antro da maldade. Então você não quer mais consumir aquilo. Aí porque você vê que os seus olhos estavam tampados com a futilidade do mundo. Porque você vai ver que a graça melhor mesmo é você abraçar uma pessoa triste, acolher uma pessoa que está precisando, né, de uma aflição emocional, você conseguir cuidar de uma pessoa que está com dor, você, sei lá, e aí tipo, depois que você ajuda, Deus nunca se deixa vencer por generosidade, né? Uma frase que o Hélio Couto falava e eu achava isso lindo. Deus nunca se deixa vencer por generosidade. Então, quando ainda tem o bônus, se você ajuda a pessoa além da graça que você sente na hora, que é o arrepio de ajudar, a Deus ainda te compensa com coisas futuras, né? E essas coisas não é dinheiro, não por exemplo, reconhecimento de pessoas que você ama, que voltam para te dar carinho, ou você numa dificuldade aparece alguém para te ajudar também, ou acontece sincronicidades com o universo que te fazem inspirar, né? Tipo, tava chovendo, para de chover, né? Ou você tava precisando de um tênis, aparece alguém te dando um tênis bonito, ou você, sei lá, tava precisando de um insight, alguém vai te dar o insight, ou você vem em algum lugar. Então, seriam as bênçãos de Deus, isso é as bênçãos, né? Não é uma pessoa falar, você está abençoado. Entende? As bênçãos são essas coisas que Deus dá de graça para nós, né? De graça, tá vendo? Ah, meu Deus, tá tudo relacionado. De graça para nós, entendeu? Aí você, por exemplo, nossa, eu estou feliz com a minha vida porque eu estou recebendo muita graça de Deus, né? Muita bênção. Então eu quero compensar isso. Aí você vai lá e faz uma coisa incrível, enorme, assim, de ajuda uma pessoa de um jeito estrondoso. Aí você fala, Deus não vai ganhar de mim na generosidade, que eu já fiz algo muito maior. Aí passa algum tempo, daí você recebe algo que você nem imaginava maior do que você deu. Porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Mas não é tipo tirar todas as dores que você sente. Não sei, né? O Hélio Couto chega a falar que sim, mas eu não sei. Aqui jaz no maligno. Eu nunca presenciei isso, né? Mas de repente aconteça, vai saber, né? Deus é todo poderoso, vai saber, né? Mas a gente sabe que não é. A gente não ajuda a receber, esperando receber algo em troca. A gente simplesmente ajuda, né? Ajuda por causa da graça que a gente sente na hora, porque a gente sabe que aquilo é importante. Mas Deus pode ser que deu, né? Pode ser, mas não numa, tipo, que nem a teoria da prosperidade, que é meio que uma troca, né? Se você fizer tudo certo, Deus vai te dar isso, vai te dar riqueza, vai te dar carro, vai te dar apartamento, vai te dar, né? Não se sabe se é o melhor para a pessoa, né? Não sei, eu acho que não é assim que funciona. Enfim, é isso aí, gente. Falei bastante. Mas eles. Ah, aqui, ó. Mas eles escondem o fato que o sacerdote tentava curar as pessoas com sêmen. Com sêmen. Ai, meu Deus. Então, os sacerdotes, eles tinham umas loucuras, né? Exatamente isso. É totalmente o que o Messias não queria, sabe? Era uma coisa assim que o Messias não queria, coisas ritualísticas, né? Então eles inventam um monte de absurdos, de bizarrices, né, na igreja. Até esse negócio de vamos beber o sangue e o corpo de Cristo. Um bagulho parece meio vampirístico, né? Você comeu o sangue. Quando ele fala, né? Porque o sangue seria o sacrifício, o último sacrifício. Ele está se doando para que as pessoas parem de sacrificar as outras, né? O Messias estava preocupado com o quê? Com a violência religiosa que os líderes religiosos estavam fazendo, que era pegar criança, tipo, quem seguia Baal e Salomão, pegava as criancinhas bonitinhas, né, e colocava numa fogueirinha, né? Mas eles falam que não fazia isso, não, entendeu? Então o Messias pega e fala, ó, eu sou o último sacrifício, parem de fazer esses negócios aí, entendeu? Para de ficar queimando gente, para de ficar queimando animal, ou fazendo holocausto maluco, né? Você vai ler Levítico lá, Deus se agrada que pegava o sangue do animal e ficava espalhando pela parede. Quem é que fica feliz com um negócio desse?
Deus vai ficar feliz com um negócio desse? Não tem sentido, né? Então o Messias fala, eu sou o último sacrifício, tá querendo falar para as pessoas pararem de fazer aquilo. Aí vem a igreja e fala, vamos beber o sangue, porque é o sangue de Cristo que é o poder, entendeu? Não é o sangue do Cristo, o sangue que passa na pele dele, mas a representação do que ele falou. Mas eles são o quê? Eles são materialistas, não no aspecto da filosofia, materialista no aspecto assim, se Jesus falar assim, você tem a árvore da vida, ela dá muitos frutos, eu sou como a árvore da vida, então é como essa maçã, ó, eu vou comer a maçã, nhau, ó, ela me deu forças e vitalidades para seguir em frente, então é isso que é Deus. Ele tá fazendo uma metáfora. Aí o que acontece? Os pastor, padre, não sei quem mais vai falar, gente, todo final de semana vamos comer maçã para purificar. Mas Deus falou, mas Jesus não queria dizer isso, você ficar comendo a maçã para se purificar. Não, ele estava usando a maçã, a árvore, né, as coisas da natureza para explicar as coisas espirituais, as coisas da mudança, né, a poesia. Ele era um poeta, por assim dizer. Entende? Então, os materialistas fazem essas bizarrices, pegar sêmen, né, que nem você falou que eu não sabia disso, né, da questão do sêmen aí. Mas é bem isso mesmo, é maluquice, é daí pra pior, daí, né? Pra pior, é sangue, é comer a carne de Deus. As bagulho meio, sei lá, vampirístico. Então é isso, gente. Muito obrigada, fiquem na paz e